Fala pessoal, tudo bem aí? Boa noite para todos vocês. Tá me ouvindo bem? Tem gente do Brasil todo aí já acompanhando, Raquel, Maicon, Marina, Kathleen, putz, todo mundo aí, o Léo Vasconcelos. Galera, é o seguinte, eu tô aqui, ó, para quem tava vendo aqui embaixo, vou tentar mostrar de novo para vocês, vai acompanhando. Isso aqui, ó, aqui nós estamos bem no centro de São Paulo, aqui embaixo ali, ó, ali na esquina, onde está aquele semáforo, aquele carro, é a Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco. Aqui, Avenida 23 de Maio, aqui nós estamos bem no centro judiciário de São Paulo, tá? Eu tô aqui no prédio da Procuradoria-Geral, tô aqui na minha sala, trabalhando ainda, quase 8 horas da noite. E surgiu um tempinho, deixa eu falar com vocês aqui de forma bem rapidinha sobre essa súmula vinculante. Deixa eu fechar a janela, fica barulho da rua aqui. Sobre a súmula vinculante 56 do STF, acabou de sair, né? Acabou de sair essa súmula vinculante 56. Vamos fazer uma análise dela bem rápida, bem simples, não tem muito o que explicar. A súmula diz o seguinte, ó, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado no regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641-320. De uma forma muito simples, o que diz essa súmula vinculante 56? E claro, se é vinculante é do STF, né? Só tem súmula vinculante no STF, não no STJ. O que ela diz, pessoal? Vamos entender essa parada. Ela diz o seguinte, ó, ela vale para aquela situação típica em que o condenado começou a pena cumprindo no regime fechado e ele tem direito ao regime semiaberto. Ele já cumpriu 1/6 da pena e ele tem mérito nos crimes comuns, ou nos crimes hediondos equiparados ele já cumpriu 2/5 ou 3/5 da pena e também tem o requisito subjetivo, o mérito, certo? O que aconteceu aqui? O camarada estava no fechado, ele já tinha direito a progredir para o semiaberto. Só que acontece o seguinte, por falta de vagas, ele não é levado para o semiaberto, ele continua no regime fechado. Então ele já cumpriu aquela parte da pena no regime fechado, tinha direito a progredir para o semiaberto, só que por falta de vagas no semiaberto, ele fica no fechado. Gente, essa situação, ela é ilegal. Essa situação viola a individualização da pena na sua fase executória. Tá? O fundamento constitucional dessa decisão do STF, que já vinha existindo no Brasil há muito tempo, é a violação do princípio constitucional da individualização da pena. Lembra dele, na fase executória. Lembra que a individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, né? É um direito fundamental do ser humano. A individualização da pena, ela não é uma tarefa exclusiva do juiz. Ela se projeta em 3 fases distintas. Ela tem uma fase legislativa, ela tem uma fase judicial e também tem uma fase executória que diz respeito ao cumprimento da pena. Bom, se o camarada tinha direito a passar para o semiaberto, ele cumpre os requisitos para tanto. Agora, o poder público, seja a União, sejam os estados, por falta de estrutura, por falta de investimento, por falta de preocupação com a questão carcerária, não fornece vagas, o Supremo quer dizer o seguinte, esse ônus não é do condenado, esse ônus é do réu, esse ônus é do poder público, tá? O ônus, portanto, não é do condenado. A culpa de não existirem vagas não é dele, a culpa é do poder público, que se omite. Gente, vamos pensar por esse lado. Nós temos uma lei de execução penal de 1984, 32 anos atrás. E até hoje, as linhas básicas dessa lei de execução penal não foram tiradas do papel. Ninguém quis mexer com isso, certo? Então, o que diz essa súmula vinculante? Ele tem direito a progredir para o semiaberto? Ele tem direito. Faltam vagas? Sim, faltam vagas. O que se faz? Passa para o aberto. Passa para o aberto. Ele vai ficar no aberto definitivamente? Não. Ele vai ficar no aberto esperando vaga no semiaberto. Surgiu vaga no semiaberto? Ele vem para o semiaberto. Ah, mas não tem vaga no semiaberto. Não criam. Passam-se anos e não surge a vaga no semiaberto. Ele continua no aberto. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece?
Também não tem vaga no aberto. A pena no regime aberto deve ser cumprida em casas de albergado. E são raríssimas as casas de albergado no Brasil. Se falta o semiaberto, falta mais ainda o aberto. O que acontece? O condenado vai para a prisão domiciliar. Isso é culpa do Supremo? Não é. Eu critico muito o Supremo, se for o caso, mas não é culpa do Supremo. O Supremo aplica a lei. A tarefa do Poder Judiciário é a aplicação da lei. Agora, quem tem que fornecer meios para o cumprimento correto da pena é o Poder Executivo, que nada faz. A gente tem que cobrar o Executivo, não bater nas portas do Supremo, nesse caso. Olha a doideira. Era para estar no semiaberto. Não tem vaga no semiaberto. Então vai para o regime aberto. Só que também não tem vaga no aberto. Não tem casa de albergado. O que acontece? O malandrão, o bonitão, vai para a prisão domiciliar. Então, no fundo, vai ser regime fechado e depois ele vai acabar indo para a prisão domiciliar, aguardando vaga no semiaberto, que não vai aparecer, e depois aguardando vaga no aberto, em casa de albergado, que também não vai aparecer. É o caminho aberto para a impunidade. É o caminho aberto para ver que, cumprindo 1/6 da pena, 1/6, esse mísero percentual, a pena está quase toda praticamente cumprida. Tá bem? Depois ele vai para casa. Depois ele vai para casa. Infelizmente é isso. É a situação que nossos governantes, desde 84, não é culpa do atual, do antigo, do imediato, nada disso, que vem desde 84 sendo arrastada no tempo. É isso. O colega fala aí, é patético? Patético. Patético. Repito, minha opinião, a culpa não é do Supremo. Tá bem? A culpa não é do Supremo. Um colega pergunta, isso seria progressão per saltum, progressão por saltos, que é proibida? Em tese não, né? Em tese não, mas na prática acaba sendo. Na verdade era o seguinte, ele deveria ficar no semiaberto. Não tem, vai para o aberto. Não tem, ele vai para casa. Prisão domiciliar. Ah, mas dá para pôr tornozeleira eletrônica. Dá para pôr? Dá. Mas vai tentar arrumar uma tornozeleira eletrônica. Hoje está com esse problema no MP. Vamos atrás de arrumar uma tornozeleira eletrônica. Também não tem. Então, na verdade, é isso. Não tem nada, gente. Não tem semiaberto, não tem aberto, não tem tornozeleira eletrônica. Dinheiro não falta no Brasil, né? A gente paga muito imposto, mas para onde vai? Para essa área que não está indo. Então é isso, tá bem? Fiquem atentos nisso. O Supremo adotou uma posição constitucionalista e legalista. O problema não é do Supremo, o problema é de outros. E os outros, nessa hora, não aparecem para se explicar, né? Beleza? Gente, vou para casa, preciso pegar a estrada ainda, saindo do MP agora aqui. A colega fala aí, né? A Gi fala, nós vamos ficar presos em casa, infelizmente. E ainda, né? Aí vai aquele ponto, ainda muita gente quer dizer que o Brasil pune demais. O Brasil pune demais. Será que as penas são cumpridas? Se o Brasil punisse tanto como falam por aí, será que a insegurança estava tão grande, a impunidade estava tão grande? Será que o Brasil pune tanto assim, essa cultura da punição exagerada do Brasil, que alguns falam aí, sem refletir? Será que existe? Parece que não, né? Teve gente falando aí do VIPJUS, galera, só para quem tem interesse em vaga, no MP, na magistratura, na defensoria, na Polícia Civil, está acabando, hein? A última chance de inscrição é agora, para quem quiser tentar uma vaga, se sobrar alguma vaga. Entra lá no site para conhecer e para tentar a vaga de vocês aí, beleza? Vambora, daqui a pouco, ó, vamos torcer para o Corinthians todo mundo, que está chegando a hora, tá? Já que falamos de condenado, vamos para lá. vipjus.com.br, tá bom? A gente pergunta aí, dá uma olhada lá, pessoal. Ótima noite para vocês, ótimos estudos, até a próxima aí, muita saúde, muita paz, fiquem aí de bem com a vida. Valeu!